vamos para a tese. É isso aqui. Então, a tese, para mim, assim, eu sempre ouvi de alguns professores que era opinião com senso crítico. E eu sempre tentei entender. Eu era daquelas pessoas que colocava assim, infelizmente, felizmente, ou isso é absurdo. E aí eu entendi que a questão aqui, eu não preciso especificar, mas eu preciso deixar claro para o leitor, na hora que ele lê aquilo, que eu estou incomodado. Então, a tese vai ser sempre assim, por que eu, Diego, como cidadão, me incomodo com essa situação? Então, o tema no passado era o acesso democrático ao cinema. Então, a pergunta que você tinha que fazer para escrever a sua tese era: por que o acesso não é democrático? Por que eu, como cidadão, não tenho direito a um cinema? Porque o cinema não é para todos. Nessa aqui, você sempre tem que lembrar de fazer essa pergunta. A tese é uma pergunta. Por quê? Porque, como cidadão, isso não acontece. E eu quero saber, eu sou cidadão, eu pago meus impostos, eu quero saber por que isso não está acontecendo. E aí é onde você coloca a sua opinião, mas com um posicionamento. Você não simplesmente fala, eu não acho isso certo. Eu não acho isso certo por tal, tal, tal. Então aqui tem um exemplo que eu achei bem interessante, que eu, Diego, na hora que eu li, eu não achei que a opinião dele estava aqui. Mas depois de ler mais de uma vez, eu percebi que estava. Então, se eu escrevo, São Paulo apresenta mais de 5.000 postes sem funcionamento. Isso não é uma tese argumentativa, isso é uma tese expositiva. Eu simplesmente apresentei que em São Paulo 5.000 postes não funcionam. Uma tese argumentativa é exatamente assim. No estado de São Paulo, a iluminação pública padece. Esse padece aqui é uma opinião com senso crítico. Por que é uma opinião com senso crítico? Se a iluminação pública padece, se ela está falha, ele está falando para você que ela está falha. Então, no estado de São Paulo, a iluminação pública está falha na questão da funcionalidade, inferindo de maneira negativa. Novamente, ele está se posicionando na vida da população. Então, ele te falou a mesma coisa do de cima, ele só não especificou que eram 5.000 postes, não precisa fazer isso. Mas ele falou o que está acontecendo, que a iluminação pública está com problema e que isso é ruim para a população. E que isso é uma falha. E aí ele vai explicar, no decorrer do texto dele, de quem que é essa falha. Porque como que isso afeta a população? Vocês entendem que nesse processo aqui você já está se encaminhando para os argumentos que você vai defender. Aqui eu não disse que ela padece, por qual motivo ela padece. Eu não disse como ela atinge. E aí isso eu vou dizer na hora que eu for argumentar. Então eu já liguei a minha tese com os meus argumentos. Então o meu texto já está se unindo. Meu projeto de texto já está fazendo sentido. Tá bom? Pode passar. Aqui é o modelo de tese. Vocês vão ver que é muito semelhante ao que a gente acabou de falar, mas é porque faz muito sentido. Então, a tese por apresentação. Eu apresentei o que era lei seca. Agora eu vou apresentar o que eu quero dizer com isso. Em nossos dias, pode-se dizer que tal imprudência gera consequências que envolvem a maior parte da sociedade. Essa tese dele é o que a gente chama de tese coringa. Ele não desenvolveu muito, só que ele conseguiu colocar o que a tese pedia. Tal imprudência é a opinião dele, é o posicionamento dele. Se algo é prudente, é bom. Se algo é imprudente, é ruim. Então, se ele falou que é imprudente, é porque ele acha aquilo ruim. Ficou claro para vocês? Então, assim, ele não especificou, ele não falou tudo, ele simplesmente disse que aquilo é ruim. Isso é um posicionamento, com senso crítico. Essa questão aqui, que eu queria deixar para vocês depois lembrarem, isso aqui é naquele momento que você não está dando conta de novo. Então, Diego, não sabia o repertório, fiz uma apresentação, não sei o que escrever na tese, tenho meia hora, joga isso aqui. Isso aqui é como se você pudesse jogar em toda a redação, porque ele não está me dizendo nada. Ele está me dizendo, em nossos dias pode-se dizer que tal imprudência. Qual imprudência? Pode ser qualquer coisa. Poderia ser a falta de acesso democrático, poderia ser a violência contra a mulher, poderia ser a intolerância religiosa. Isso aqui pode ser milhões de coisas, então você pode usar em qualquer lugar. Gera consequências que envolvem a maior parte da sociedade. Novamente, ele está falando o que ele acha disso. Lembrando lá no anterior, ele falou padece e como atinge a sociedade, ele está falando aqui que isso é imprudente e que isso atinge a sociedade. Em resumo, é uma tese coringa. Mas é uma tese que vai te dar uma boa nota? Não exatamente, mas é uma tese que cumpre o papel dela. Então, lembrando, não consegui fazer, joga essa tese aqui, tá ok. Pode passar, João. Tese por oposição. É a mesma coisa da outra. Eu fiz uma oposição inicial no mundo ideal, agora eu vou fazer a oposição no mundo real. Então,
dados da Unesco comprovam que em países como Cuba, Venezuela e Bolívia, o analfabetismo foi literalmente erradicado. Contextualização por oposição. No Brasil, entretanto, tese por oposição. A ausência de políticas públicas mais inclusivas faz com que a escolaridade represente um problema a ser enfrentado de forma mais organizada pela sociedade brasileira. Uma coisa que a gente precisa perceber aqui, você consegue ver a diferença dessa tese para a tese que a gente acabou de ler? A tese que a gente acabou de ler não diz nada, não desenvolve nada. Mas o que essa aqui desenvolve, no final das contas, é exatamente aquilo. Ele acha que essa ausência de políticas é ruim e que isso atinge a sociedade. Certo? Pode passar. Aqui é a história da tese Coringa. Eu estou deixando essas ideias para você, porque, por exemplo, teve um ano que eu fiquei tão focado em fazer as coisas, foi o ano que eu fui num cursinho que era pago. Então eu tinha estudado tanto, então que eu queria destruir as questões. E eu deixei meia hora para a redação. Eu acabei fazendo a minha redação na própria folha de entrega. Eu não consegui fazer rascunho, eu não consegui fazer projeto de texto. Eu fiz direto uma folha que era para entregar. Horrível, horrível. Mas eu consegui tirar 900 pontos em meia hora. Isso é uma coisa muito incrível de se conseguir. Mas por quê? Porque eu tinha essas benditas teses coringas. Lá na hora eu não tinha tempo de desenvolver muito. Então eu fui tacando elas e consegui apresentar a estrutura. Tirei uma nota altíssima? Não tirei, tirei 900. Mas eu consegui. Consegui, na meia hora que eu tinha, eu já consegui fazer muita coisa. A gente faz em 2 horas e não tira essa nota. Né, não? E aí, então, entendam comigo a tese Coringa. O tema é os desafios da crise hídrica no Brasil. A tese em si é a partir do apresenta. Então, qualquer tema que você colocar aqui, se você colocar violência contra a mulher, se você colocar intolerância religiosa, se você colocar a falta de acesso democrático, você começa. Apresenta uma problemática a ser enfrentada de maneira mais organizada pela sociedade. Só isso. Só isso. Aí você vai falar assim, ué, mas qual que é o posicionamento dele? Qual que é o senso crítico dele? É a palavra mais organizada. Porque a partir do momento que você coloca na sua tese que algo precisa ser mais organizado, você assume para o corretor que aquilo está desorganizado. Uma coisa desorganizada é uma coisa ruim. Então, assim, só recapitulando. Apresenta uma problemática a ser enfrentada de maneira mais organizada pela sociedade brasileira. Então, eu estou dizendo para ele que esse problema é uma questão de irresponsabilidade, aquilo está mal feito, mal organizado, e precisa ser organizado. Então, fica claro para o corretor que ali você se posicionou. É uma tese perfeita? Não, eu não desenvolvi nada ali, eu não fiz nenhuma interação entre o tema e a tese e a contextualização, não. Mas eu apresentei o que eu precisava, que era a minha opinião e o meu posicionamento. Fica claro para ele. Então, se eu tivesse feito uma apresentação, uma contextualização por apresentação, tivesse falado como é a crise hídrica no Brasil, e depois tacasse isso, estava ok. Apresentasse o tema, ok, tinha cumprido a minha função. Foi exatamente o que eu fiz nessa redação de meia hora. Ficou claro para vocês essa tese Coringa? Só queria confirmar se vocês entenderam ela. Sim, sim. Ficou? Ficou certinho. Beleza. Obrigado. Pode passar. Apresentação do tema. Então, eu fiz uma contextualização. Eu escolhi a contextualização por apresentação, por enumeração, por oposição ou por citação. Escolhi qual das 4 eu quero fazer. Depois eu fui para a tese. Escolhi qual das 3 eu queria fazer. Agora eu vou apresentar o tema. A questão do tema, eu posso apresentar ela depois da contextualização. Eu não preciso necessariamente apresentar ela depois da tese. Eu posso apresentar ela antes. Eu posso apresentar ela junto com a tese. Inclusive, eu fiz isso na redação que a gente vai corrigir. E eu posso apresentá-la depois. A questão aqui é, ele me deu o bendito de um tema. Esse negócio inteiro que ele me deu precisa estar ali, na introdução. Na hora que ele abrir a minha redação, ele vai vir com a caneta dele e ele vai procurar. O tema está aqui. Ele não vai ler nem minha contextualização, nem a minha tese. Ele vai ver se o meu tema está ali. Lá para a competência 2. Lá para ver se eu desenvolvi o tema realmente. O meu tema tem que estar explícito ali. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu vou copiar tudo aquilo? Não necessariamente, você não precisa copiar. Você pode fazer uma paráfrase, por exemplo. Você pode pegar aquela questão e usar sinônimos para dizer. Mas, em especial, é necessário que você use o núcleo temático. O que é isso? Toda redação do Enem ela tem um núcleo temático, que é a palavra-chave do tema. Então, por exemplo, aqui,
democratização do acesso ao cinema no Brasil. A questão aqui não era o acesso ao cinema, não era o cinema no Brasil. A questão era como democratizar. Então, a palavra democratização, ela precisava. É uma coisa assim, você não tem opção, ela precisa aparecer ali no tema. Ela precisa vir após a tese. Na hora que ele acaba a tese, ele precisa ver ali a palavra democratizar. Então, a questão aqui, ele está assumindo que no Brasil existe acesso ao cinema, só que esse acesso ao cinema não é democrático. Então, a palavra democratização precisaria estar ali. Outro exemplo, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Ele entende que existe formação educacional dos surdos. Ele quer saber quais são os desafios dessa formação. Ele entende que o país consegue formar surdos, mas ele quer saber se você sabe quais são esses desafios e como solucioná-los. Então, a palavra desafios teria que estar lá no seu tema, ser apresentada. Essa aqui, eu me lembro de sair um comentário logo depois, foi a redação que mais pessoas zeraram assim, pela questão de não ter usado a palavra persistência. As pessoas falaram muito sobre violência contra a mulher na sociedade brasileira, a violência contra o gênero feminino, somente aquela questão feminina, tudo aquilo, mas não falaram sobre a persistência. A questão aqui, ele assumia que existia violência contra a mulher. Ele assumia que as mulheres sofriam muita violência. Ele queria entender por que isso persistia. Por que isso continua acontecendo. Então, quando eu falo sobre o núcleo temático, a palavra-chave é que de tudo aquilo lá, então, que tinha lá no tema, na hora que você abriu, aquela palavra é a primeira coisa que você precisa encontrar. Por quê? É a primeira coisa que ele vai procurar na correção da sua redação, no tema. Então, se você tiver escrito, para tanto, a violência contra a mulher na sociedade brasileira continua. Não deu certo. Se você tivesse colocado, para tanto, a violência contra a mulher na sociedade persiste, ok, você usou um sinônimo, você fez uma alusão ao tema. Mas você precisa, e essa é uma dica que eu deixo para vocês, descubra o núcleo, descubra qual é o núcleo do tema da redação e use ele, coloque ele. Se você não quiser ter essa dificuldade de descobrir, copie exatamente o tema. Tá? Não deixem de copiar. Você pode colocar, nesse sentido, a violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira. Nesse sentido, o acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Nesse sentido, a formação educacional dos surdos no Brasil é um desafio. Bom, apresentei o tema, cumpri. É exatamente isso. A questão da paráfrase, você vai usar durante todo o seu texto. Na hora que você lê os textos motivadores, você vai fazer paráfrase, porque você sabe que você não pode copiar, mas você pode pegar uma parte, interpretar ela e colocar com sinônimos aquilo. Então, você pega aquela parte, interpreta, e aí você aplica sinônimos. Aquilo tem que ficar com uma ideia parecida, mas não pode remeter em nada àquilo que foi apresentado no texto motivador. Pode passar. Apresentação do projeto de texto. Argumento, enumeração e encaminhamento argumentativo. Então, novamente, só recapitulando. A gente já aprendeu a fazer a contextualização. Quero dizer para vocês que, assim, parece tudo muito teórico, muito difícil de capturar, mas na hora que a gente pegar uma redação para ler, você vai ver como isso é fluido, como isso é bem simples de entender. Mas, fiz a contextualização, escolhi lá qual eu queria. Depois eu fiz a tese, apresentei a tese, coloquei o tema. Agora eu vou fazer a apresentação do projeto de texto. É o chamado encaminhamento argumentativo. Ou por enumeração, argumento, ou por encaminhamento. O que isso quer dizer? Você fez a contextualização, colocou a tese, o tema, agora você vai apresentar os dois argumentos que você vai desenvolver na redação. É a hora que você vai colocar lá para o corretor, os próximos parágrafos são sobre isso. E agora eu vou explicar para vocês como vocês fazem isso. Porque, novamente, eu também não sabia, mas existem várias maneiras de fazer. Pode passar. Novamente naquele lá, apresentação por argumentos. O que ele faz aqui? Ele me apresenta, esse aqui é o que eu faço. Eu pego e coloco os argumentos que eu vou defender, explico mais ou menos. Então, isso se evidencia não só pelo número de famílias atingidas diretamente por acidentes, como pelo alto gasto de dinheiro público em relação a essas vítimas. Então, aqui ele deixou claro para mim que ele vai falar sobre a questão dos acidentes pelas famílias e ele vai falar sobre o alto gasto de dinheiro público. Então, ele vai falar o que isso atinge a população e como isso atinge o governo. Então, quando o corretor lê isso aqui, é o que ele espera da redação dele. Então, ele apresentou os dois argumentos que ele vai trabalhar. Se ele falou isso aqui, e nos argumentos ele não fala nada sobre isso,
nenhuma dessas palavras aparece nos argumentos dele, ele vai perder ponto. Principalmente na questão de coerência, principalmente na questão de projeto de texto, e em especial na questão de estrutura. Porque não faz sentido essa criatura me falar isso e não fazer os próximos desenvolvimentos. Ficou claro para vocês? A apresentação por argumentos é aquela que a gente mais usa. A gente apresenta eles de maneira simples ali e depois desenvolve. Pode passar, João. Volta só. A por enumeração. Eu odeio esse por enumeração, assim, eu odeio. Mas ele é o que mais vai ajudar vocês. Olha essa aqui, ó. Entre os fatores relacionados a essa problemática, destacam-se A, B e C. Esse A, B e C quer dizer o quê? Você colocaria 2 palavras ali, 3 palavras, se fossem 3 parágrafos. Então, por exemplo, nessa questão aqui, dados da Unesco comprovam que em países como Cuba, Venezuela e Bolívia, o analfabetismo foi literalmente erradicado. Então, aqui, contextualização, por oposição. No Brasil, entretanto, a ausência de políticas públicas mais inclusivas faz com que a escolaridade represente um problema a ser enfrentado de forma mais organizada pela sociedade brasileira. Ou seja, tema e tese apresentados juntos. E aí ele faz uma delimitação argumentativa. Entre os fatores relacionados a essa problemática, destacam-se. Aí você poderia colocar, por exemplo, destacam-se o desinteresse e a negligência. Aí você fala assim, ué, mas só isso? É exatamente isso. No anterior, naquilo que a gente viu, a apresentação por argumento, eu explicaria desinteresse de quem? Negligência de quem? Nesse por enumeração, eu só coloco. Então, destacam-se o desinteresse e a negligência. Aí lá no meu primeiro argumento eu vou falar de quem que é esse desinteresse. E lá no meu segundo eu vou falar de quem é essa negligência. Entenderam? Esse aqui é bem assim, é legalzinho e tal, para vocês saberem, mas eu prefiro o anterior. Eu acho que o anterior torna o seu texto muito mais fluido. Só que esse aqui é uma palavra e lá no outro, no anterior, você fala de quem que é a culpa, você dá mais desenvolvimento. Pode passar, então. Encaminhamento argumentativo. Até agora a gente falou sobre uma tese coringa, e agora a gente vai falar também sobre esse encaminhamento argumentativo mais ou menos coringa. Olha aqui, encaminhamento argumentativo por causa. É simplesmente isso aqui que ele vai escrever. Sobre esse aspecto, é possível destacar as principais causas relacionadas a esse fenômeno nos dias atuais. Por quê? Na hora que o corretor lê esse encaminhamento, ele vai ver aqui principais causas. Então, ele sabe que os próximos argumentos que virão falarão sobre a causa daquele problema. Então, se os próximos argumentos falarem sobre causas daquele problema, ok, ele fez sentido, o texto fluiu. Por consequência, a mesma coisa. Nesse sentido, cabe analisar as principais consequências desse impasse para a população brasileira. O corretor vai ver isso e ele vai ver se os argumentos falam sobre consequências. Então, gente, a ideia que a gente precisa centralizar, que aqui já é o final da introdução. Apresentei uma contextualização, eu escolhi fazer uma contextualização ou por apresentação, ou por oposição, ou por enumeração, ou por citação. Fiz. Depois eu apresentei uma tese pela mesma razão. Apresentação, oposição ou enumeração. Depois eu apresentei o tema e aí eu venho com argumentos. Ou eu coloco o argumento desenvolvido, falo quem que está acontecendo, ou eu enumero, falando só uma palavra, ou eu faço isso aqui. Esse encaminhamento argumentativo, eu não falo nada. Eu simplesmente digo, eu vou falar sobre as causas, eu vou falar sobre as consequências, eu vou falar sobre a dialética, que é a questão do positivo e negativo. Ó, nesse sentido, é necessário analisar os principais aspectos negativos e positivos relacionados a tal problemática. Nesse aqui, por exemplo, se o meu primeiro argumento fosse positivo, já ia dar um errinho ali, já ia ficar uma coisa meio incoerente. O meu primeiro teria que ser negativo. E lembrando, eu coloquei aspectos negativos. Se eu colocasse só um, eu também ia falhar nessa competência. Então, eu devia ter colocado o principal aspecto negativo e positivo. Isso tudo aqui vocês vão entender na hora que vocês verem a minha redação. Porque foi aí que eu apoiei o erro, foi aí. Pode passar, João. Encaminhamento argumentativo por causa, consequência e medida de intervenção. Olha aqui o que o bendito da enumeração ele fez. Sobre esse aspecto, convém analisar as principais causas, consequências e possível medida relacionadas ao crescimento do número de moradores de rua no Brasil. Então, aqui ele me fala que ele vai falar as causas do primeiro, as consequências do segundo, e ele me diz que no último ele vai falar uma medida para solucionar isso.
Se ele tivesse colocado medidas aqui, e lá no final ele tivesse apontado só uma solução, daria erro de concordância e de coerência também. Mas perceba, na hora que eu leio isso aqui, sobre esse aspecto, convém analisar as principais causas. Sei que o meu primeiro argumento é as causas do problema, o segundo é as consequências, e o último é a solução. Então perceba, se eu tivesse explicado por qual motivo isso acontece, seria por argumentação. Se eu tivesse colocado uma palavra, seria por enumeração. E se eu fiz por encaminhamento, eu faço dessa maneira, seja por causa ou consequência, por dialética, por razão histórica. Eu acho que de maneira simples, assim, se eu pudesse mandar vocês estudarem um desses, seria o primeiro, o encaminhamento por argumentação, que é muito mais bonito, é muito mais rico. Agora, se você quiser garantir que no dia, por exemplo, você não conseguiu fazer a redação a tempo, você usa isso aqui. Cara, não vou falar sobre causas e consequências. Bom, ok também. Pode passar, João. Desenvolvimento 1 e 2. O que você faz no 1, você vai fazer no 2 também. Então, o que eu preciso fazer de inicial é o tópico frasal. É aqui que entra a pergunta da Michelle, sobre qual conectivo eu colocaria. Aqui nesse tópico frasal, tem que ter o conectivo que liga os dois parágrafos, vírgula, e aí você apresenta a retomada da tese. Você fala o primeiro argumento que você citou lá em cima. Então, naquele que eu falei sobre o desinteresse da população, eu teria que falar. De início, é preciso ressaltar a importância, a falta de interesse da população sobre essa problemática. Retomei e fiz com que o autor entendesse, o corretor entendesse sobre o que eu vou falar. Aí agora eu vou apresentar um elemento de suporte. É aqui que entra aquele dado estatístico, aquela citação de filósofo, aquele repertório que você vai trazer para comprovar a sua tese. Você pode colocar esse elemento de suporte logo depois do tópico frasal, ou você pode colocar ele depois da sua tese. Eu costumo dizer que é melhor ele estar depois da tese. Tipo assim, você vai falar a sua tese, aí você vai falar assim, você só quer ver como que eu estou certo? Vou te apresentar um dado. E aí você joga aquele dado. Só que quando você faz isso, apresenta o dado depois da tese, é interessante você colocar dessa forma, no final, fica claro tal assunto, tal aspecto. Bom, em resumo, apresenta um tópico frasal, joga um repertório, um dado, um filósofo, alguma coisa, e depois eu desenvolvo. Marca de autoria. No desenvolvimento em si, tudo que você escrever, nada disso vai importar. A única coisa que ele vai ler realmente é a marca de autoria. Você tem que ter pelo menos 7 linhas no seu texto escritas todas por você. Então, a marca de autoria precisa pelo menos ter umas 2 linhas. Então, você precisa desenvolver alguma coisa só com palavras suas, só o que você entendeu. Você pegou aquilo e lá na hora que você estava escrevendo, você entendeu e desenvolveu. Se você só pegar, citar um filósofo e falar, então, como ele diz, acontece isso, isso e isso. Você só pegou o que ele falou e você reproduziu. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que explicar e aí você fala no final. Segundo ainda o autor, segundo ainda o filósofo, é possível entender que a população acomete por causa disso, disso, disso. E aí você apresenta. Não cometa um erro de apresentar um filósofo ou algum repertório e depois falar sobre ele só o que você acabou de falar. Tipo, reproduzir novamente o que você acabou de apresentar. Porque aí não é marca de autoria. Você tem que pegar aquilo que você apresentou e escrever o que você entendeu sobre aquilo. Então, uma coisa é eu ler uma citação, outra coisa é eu falar sobre o que eu entendi. Se eu escrevo o que eu entendi, eu fiz marca de autoria, tirei pontos nessa competência. Pode passar, João.